Olá, tudo bem? Você já deve ter passado por alguma situação em que seu professor ou até mesmo seu chefe falou que você precisava ser mais claro e mais objetivo no seu texto ou na sua explicação, não é mesmo? Provavelmente ele estava falando sobre concisão, o tema da nossa aula de hoje. E estavam fazendo isso para o seu bem, pois um bom texto deve ser claro e conciso. Sabemos que a clareza é a primeira qualidade do texto. Depois vem a concisão. Ser conciso, entretanto, é uma luta muito árdua. Mas o que significa ser conciso? Ser conciso é dizer o necessário com um mínimo de palavras, sem prejudicar a clareza da frase. É ser objetivo e direto. Ou seja, ser conciso significa dizer o que se quer com um mínimo de palavras. E aqui está a nossa dificuldade. Nós, brasileiros, estamos habituados a falar muito para dizer pouco, escrever mais do que é necessário, a discursar mais para impressionar do que para comunicar. Para muitos, esse hábito começa na escola. É só fazer uma sessão nostalgia e voltarmos aos bons tempos de escola. As gloriosas aulas em que o professor anunciava: hoje é dia de redação. Você se lembra da alegria que contagiava a turma? Você se lembra de algum coleguinha que dizia estar inspirado? Você se lembra de algum tema para a redação que tenha deixado toda a turma satisfeita? A verdade é que não aceitávamos tema algum. Pedíamos outro tema. Se o professor apresentasse vários temas, pedíamos tema livre. E se fosse tema livre, exigíamos um tema. Era uma insatisfação total. Depois de muita briga, o tema era democraticamente imposto. E aí vinha aquela tradicional pergunta: quantas linhas? A resposta era original, no mínimo 25. Eu costumo dizer que 25 deve ser um número traumático na vida do aluno. A partir daquele instante começava um verdadeiro drama na sua vida. Meu reino pela 25ª linha. Valia tudo para chegar lá. Desde as ridículas letras que engordavam repentinamente até a famosa encheção de linguiça. E aqui pode estar a origem de tudo. Nós nos habituamos a encher linguiça e isso atinge muitos profissionais. Portanto, para sermos concisos, devemos evitar a repetição de palavras, as redundâncias, tradicionais pleonasmos e o desnecessário e o burocrático. Vamos ver então como atingir a concisão e evitar os vícios de linguagem que tornam o nosso texto desnecessariamente prolixo. Como evitar a repetição de palavras? Há 3 maneiras de evitarmos. Para não repetir uma palavra, você pode substituí-la por um sinônimo ou por um pronome. Também é possível simplesmente omitir a palavra repetida. Para entendermos, vamos fazer um rápido exercício. Vamos reescrever a frase a seguir sem repetir as palavras auditor e gerente. Os auditores pediram ao gerente que não ajudasse os auditores, mas o gerente não permitiu que os auditores trabalhassem sozinhos. É muito auditor e muito gerente para pouca frase. Nesse caso, a melhor solução é usarmos os pronomes. O problema é que isso exige um pequeno conhecimento gramatical. Não esqueça que ele é um pronome pessoal do caso reto. Isso significa que só pode ser usado na função do sujeito. Os pronomes o, a, os, as substituem os objetos diretos, enquanto que o pronome lhe substitui o objeto indireto. No nosso exemplo, há 4 verbos, o que significa que são 4 orações. Ou seja, cada verbo tem o seu sujeito e os seus complementos. A primeira oração é: os auditores pediram ao gerente. Os auditores é o sujeito, poderia, portanto, ser substituído por um pronome reto, eles. E ao gerente é o objeto indireto, que poderia ser trocado por lhe. A frase ficaria: eles pediram lhe. Estaria gramaticalmente correto, mas ninguém entenderia.
Levaria 1 ano e meio para descobrir quem pediu para quem. Não devemos usar pronomes para substituir o que ainda não foi citado. Isso quer dizer que só devemos mexer a partir da segunda oração, que ajudasse os auditores. Aqui, os auditores é o objeto direto. Por isso, deve ser substituído pelo pronome os, que deve ficar antes do verbo devido à presença do advérbio não. Não sei se você se lembra que as palavras negativas, não, nunca, jamais, etc., são causadoras da próclise, pronome antes do verbo. Assim, a segunda oração ficaria que não os ajudasse. Na terceira oração, a palavra repetida é o gerente, que é o sujeito do verbo permitiu. Dessa forma, podemos dizer, mas ele não permitiu. E por fim, a quarta oração, aqui aparece de novo o termo auditores, agora como sujeito do trabalhasse. Poderíamos usar o pronome reto, eles, mas ficaria ruim, pois estaríamos repetindo o pronome. O melhor é deixar o sujeito oculto, pois, se o verbo está no plural, o sujeito só pode ser os auditores. Assim sendo, a minha sugestão de resposta seria: os auditores pediram ao gerente que não os ajudasse, mas ele não permitiu que trabalhassem sozinhos. Vejamos um segundo caso. Vamos agora reescrever a frase a seguir, sem repetir o conectivo que. O auditor que tem qualificação, mas que não tem experiência, precisa de que nós o apoiemos em suas primeiras atividades para que possa auditar sozinho no ano que se segue. Você percebeu como o uso excessivo da palavra que prejudica a fluidez da frase? Nesse caso, podemos evitar a repetição deste que com a sua omissão ou com o uso de sinônimos. Vamos ver como isso ocorre. Para eliminar os dois primeiros ques, há 3 possibilidades. Simplesmente tirá-los da frase. O auditor tem qualificação, mas não tem experiência. Segundo, trocar o que tem qualificação por com qualificação e substituir o que não tem experiência por sem experiência. Mais conciso ainda é trocar que tem qualificação pelo adjetivo qualificado e o que não tem experiência por inexperiente. O terceiro que, nós eliminamos substituindo o verbo pelo substantivo. Precisa de nosso apoio. O quarto que pode ser simplesmente eliminado para auditar sozinho. E o último que desaparece com a substituição do verbo seguir por um adjetivo, no ano seguinte ou no próximo ano. A frase poderia ficar assim: O auditor qualificado, mas inexperiente, precisa de nosso apoio em suas primeiras atividades para auditar sozinho no ano seguinte. Vamos agora falar de redundância. O segundo passo para atingir a concisão é evitar as redundâncias. Às vezes, é difícil perceber que estamos sendo redundantes em nosso discurso, seja uma reunião ou uma simples conversa entre amigos. Por isso é bom sabermos quais expressões que usamos cotidianamente são equivocadas. Certamente você já deve ter ouvido que certo filme é baseado em fatos reais. Pense bem, se não fossem reais, não seriam fatos. Para quem não sabe, todo fato é real. Não existe fato irreal. Uma história pode ser real ou não, mas fato é o que aconteceu. Portanto, fato real, fato concreto, fato verídico e fato acontecido são redundâncias. É um tipo de pleonasmo, não tão grosseiro como os tradicionais subir para cima, descer para baixo, sair para fora e entrar para dentro. Mas há outras redundâncias nas nossas conversas, como multidão de pessoas, junto com, amanhecer o dia, comparecer pessoalmente, vereadora da cidade, acabamento final, conviver junto com, até mesmo, há 3 anos atrás. Outros pleonasmos que ouvimos muito são elo de ligação e manter o mesmo ritmo. É bom lembrar que todo elo é de ligação. No caso da expressão manter o mesmo ritmo, o uso do verbo manter torna desnecessário dizer que será o mesmo ritmo. Certa vez encontrei um documento da área médica em que se lia:
Pode haver hemorragia de sangue. Não entendi o temor. Será que pode haver um outro tipo de hemorragia? Uma hemorragia de xixi, por exemplo? Pior é o professor de matemática, que pede ao aluno que divida a figura em duas metades iguais. É a redundância da redundância. Metades são sempre duas. E se não fossem iguais, não seriam metades. Criança que tem o hábito de pedir, a metade maior é minha. Na verdade, ela quer um pedaço maior. Há alguns anos, fui convidado para um seminário em São Paulo. Eram duas empresas organizadoras, uma de eventos e a outra da área da qualidade. Para ser o palestrante, após muita discussão, recebi a seguinte proposta. Tiramos toda a despesa e dividimos o lucro em 3 metades. Imediatamente eu respondi, em 3 metades eu não aceito. O representante da empresa de qualidade, amigo meu, ficou surpreso com a minha recusa. Se você aceitava ganhar mais dinheiro, mas eu fiquei firme na minha posição. Em 3 metades eu não aceito, pois a minha religião não permite. Sou um apaixonado por futebol, mas ando muito preocupado com a fala dos nossos jornalistas esportivos. Por exemplo, existe ou não redundância na frase o juiz mandou repetir de novo a cobrança do pênalti? Dá margem à dúvida, não? Se o árbitro mandou repetir a cobrança do pênalti, eu entendo que o pênalti será cobrado pela segunda vez. Agora, se o árbitro mandou repetir de novo, só se for pela 3ª ou 4ª vez. Nem o mundo da arte fica de fora dos pleonasmos. Percebam onde se encontram as redundâncias nas seguintes frases. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 Observaram bem? Então vamos ouvir mais uma. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Perceberam as redundâncias? O próprio título da música, Eu Nasci há 10.000 anos atrás, se foi há 10.000 anos, não precisava do atrás no final. Mas se tentarmos cantar apenas Eu Nasci há 10.000 anos, parecerá que falta alguma coisa, não é mesmo? Já no poema Soneto da Fidelidade, o pleonasmo está no 3º verso. E rir do meu riso. É claro que tanto a música do Raul Seixas e do Paulo Coelho, é bom lembrar, quanto o poema de Vinícius de Moraes e Capiba se valem da licença artística. E agora vem uma verdadeira coletânea de redundâncias. Algumas são contestáveis e outras aceitáveis, segundo o contexto. Como a lista é muito grande, selecionei algumas preciosidades. Ele vai escrever a sua própria autobiografia. A autobiografia é a biografia de si mesmo. Ele criou novos modelos. Ele criou novos modelos. Eu quero ver criar velhos modelos. Houve contatos bilaterais entre as duas partes. Basta colocar bilaterais entre as partes. O nível escolar dos alunos está se degenerando para pior. O nível escolar dos alunos está degenerando para pior. É impossível degenerar para melhor, né, gente? O concurso foi antecipado para antes da data marcada. O concurso foi antecipado para antes da data marcada. Eu quero ver antecipar para depois. Ganhe inteiramente grátis. Ganhe inteiramente grátis. Ora, se ganhar só pode ser grátis. Imagina inteiramente grátis. Parece que alguém pode ganhar alguma coisa parcialmente grátis. Ele encarou de frente. Ele encarou de frente. Eu quero ver encarar de costas. Por decisão unânime de toda a diretoria. Boa foi a decisão unânime só da metade da diretoria, né, minha gente? O juiz deferiu favoravelmente. O juiz deferiu favoravelmente. Ora, se não fosse favoravelmente, o juiz tinha indeferido.
Não perca, neste fim de ano, as previsões para o futuro. Não perca neste fim de ano as previsões para o futuro. Eu ainda estou para ver as previsões para o passado. Essas são fáceis. Há muitas outras redundâncias que precisam ser evitadas. Consenso geral, empréstimo temporário, protagonista principal, evidência concreta, surpresas inesperadas, resultado do laudo, como por exemplo, mas mesmo assim, consigo mesmo. Sempre preste atenção às palavras que você utiliza no seu dia a dia e, se possível, evite expressar-se por redundâncias, pois elas podem se tornar um perigoso vício de linguagem. O terceiro passo para atingir a concisão é evitar o desnecessário e o burocrático. Assim como a redundância, muitas vezes utilizamos excessivamente uma palavra, geralmente retirando-a do seu significado inicial. Quando você está com frio, você coloca a blusa ou você a veste? Quando chega mais convidados para almoçar, você coloca ou bota mais água no feijão? Você coloca a sua opinião ou você a expõe? Percebeu que o verbo colocar parece servir direitinho nas frases, mas em todas elas ele poderia ser evitado. O verbo colocar virou mania entre os brasileiros e é bastante utilizado por políticos, jornalistas e executivos. Enfim, sempre há alguém querendo fazer uma colocação sobre algum assunto. Mas não seria melhor uma argumentação ou afirmação? Além de ser correto, soa bem aos ouvidos, não acha? Portanto, lembre-se, você veste a blusa, bota mais água no feijão e, o mais importante, expõe sua opinião. Como você pode observar, é preciso saber utilizar a palavra para que ela não sobre na frase. Além de evitar palavras desnecessárias, é preciso utilizar palavras que comuniquem. Em época de campanha eleitoral, antes de criticarmos a fala dos nossos candidatos, cumpre-nos o doloroso dever de tentar dar-lhes uma ajuda. Para o sucesso de todos, apresento aos senhores candidatos uma sugestão. Se você precisa falar durante muito tempo ou fazer vários discursos no mesmo dia e deixar qualquer plateia embevecida, sugiro a opção número 1. Senhoras e senhores, a consulta aos diversos militantes obstaculiza a apreciação da importância das direções preferenciais no sentido do progresso. Por outro lado, a complexidade dos estudos efetuados cumpre um papel essencial na formulação das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que o novo modelo estrutural aqui preconizado nos obriga à análise das condições financeiras e administrativas exigidas. Do mesmo modo, a consolidação das estruturas acarreta um processo de reformulação e modernização das novas proposições. Muito obrigado. Se você não gostou, podemos usar a opção 2, também conhecida como acadêmica. Basta substituir senhoras e senhores por brasileiras e brasileiros e alterar a ordem dos demais itens. Assim teremos. Brasileiras e brasileiros. A complexidade dos estudos efetuados acarreta um processo de reformulação e modernização das condições financeiras e administrativas exigidas. Acima de tudo, é fundamental ressaltar que a consolidação das estruturas obstaculiza a apreciação da importância das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. Do mesmo modo, a consulta aos diversos militantes cumpre um papel essencial na formulação das novas proposições. Por outro lado, o novo modelo estrutural aqui preconizado nos obriga à análise das direções preferenciais no sentido do progresso. Muito obrigado. Caso as duas opções não tenham sido do seu agrado, e se você deseja um discurso só seu, fica um pouco mais difícil. É só ordenar os demais itens de acordo com o seu próprio gosto. Qualquer um pode fazer o teste agora mesmo. É só tentar. Com essa brincadeira, quis mostrar que podemos até usar uma fórmula para elaborar um discurso, mas será um discurso vazio, no qual nada será dito. Pode causar algum impacto no público, mas será uma enrolação só. Mas, muitas vezes,
nosso discurso está repleto de palavras e expressões desnecessárias. Muitas vezes não é intencional. Utilizamos chavões ou clichês para mostrarmos que entendemos do que estamos falando. Mas é possível simplificarmos. Basta prestar atenção ao que falamos e escrevemos para que nos possamos corrigir. Uma forma pode ser a de ler e reler o e-mail que você enviará para um fornecedor ou para o seu chefe. Caso contrário, você corre o risco de ser redundante. Veja como a redundância pode ocorrer no e-mail num ambiente empresarial. Conforme contato telefônico, vimos por meio desta confirmar o que ficou decidido em nossa última reunião. Como se trata de um caso muito especial, gostaríamos apenas de ressaltar a importância de as madeiras serem entregues no máximo em 3 dias. Atenciosamente, Marília, diretora de logística. Vejamos algumas observações sobre o e-mail. Bem, na primeira frase já temos 2 problemas. Primeiro, evite utilizar vimos por meio desta. Basta usar solicitamos. Segundo, conforme o contato telefônico e confirmar o que ficou decidido em nossa última reunião é confuso, pois se você já está confirmando o que ficou acertado na reunião, que contato telefônico é esse? Outra palavra desnecessária no e-mail aparece no tal caso muito especial. Por acaso existe caso pouco especial? Basta escrever que é um caso especial. Podemos encontrar muitos exemplos nos jornais, na televisão, no rádio, nos e-mails. Vejamos mais casos de expressões ou palavras desnecessárias. Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria, estamos enviando o nosso cartão. Atendendo à solicitação de Vossa Senhoria é outro chavão a ser evitado, principalmente quando não houve solicitação alguma. O governo indicou o nome do senador João de Deus dos Santos para o Ministério dos Transportes. Basta dizer que o governo indicou o senador João de Deus dos Santos. A palavra nome é desnecessária. O ministro vai explicar a sistemática do decreto. O ministro vai explicar o decreto. A palavra sistemática é só para impressionar. Durante a entrevista coletiva, o cantor fez um verdadeiro escândalo. Se não fosse verdadeiro, não teria havido escândalo algum. É melhor dizer, o cantor fez um escândalo ou um enorme escândalo. Então, o deputado viajou. É que ele foi convidado pelo governador. Não ficaria melhor o deputado viajou porque foi convidado pelo governador? Botafogo conseguiu evitar o fantasma do rebaixamento. Gente, Botafogo conseguiu evitar o rebaixamento. Fantasma do rebaixamento é lugar comum, devemos evitar. Por sinal, virou um festival de fantasma atualmente. É o fantasma do desemprego, o fantasma da inflação, o fantasma da impotência. Eu não aguento mais tanto fantasma. Vamos ver mais um. Para você ter uma ideia, são muitos os problemas existentes. Há 2 problemas nessa frase. Primeiro, para você ter uma ideia, é vício de linguagem, não diz nada. Em problemas existentes, bastaria problemas. Se não existisse, não eram problemas. Essa moradora conseguiu realizar o sonho da casa própria. Essa moradora conseguiu comprar a sua casa. Sonho da casa própria é outro lugar comum a ser evitado. Depois dessas observações, que tal tomar nota de tudo que vimos? A clareza é a primeira qualidade do texto. Em seguida, é preciso concisão. Para atingi-la, é preciso evitar palavras repetidas, redundantes e desnecessárias. Como vocês puderam observar, há muitas redundâncias e termos desnecessários na nossa fala do dia a dia. Mas é importante usar o nosso bom senso. Cuidado para não começar a ver pleonasmo, redundância, em tudo que você ouve por aí. Há muitos exageros. Por exemplo, outro dia me perguntaram sobre isso. Era, se não me engano, prorrogar o prazo por mais 30 dias. Aí alguém ria. Só quem é que vai prorrogar para menos? Isso seria uma redundância se o prazo estivesse sendo prorrogado pela primeira vez. Então, realmente, aquele mais estava sobrando. Bastaria dizer que o prazo foi prorrogado por 30 dias. Acontece que, naquele caso, já era uma segunda prorrogação. Quer dizer, não eram mais 30, já eram 60 dias. Então, aquele prorrogar por mais 30 dias estava
perfeito. Ao contrário, se não usasse o mais, não seria um pleonasmo. Então, tome cuidado para não começar a ver fantasmas onde não há fantasmas. Então, é questão de interpretação, é uma questão de situação. É bom sempre aplicar o nosso tradicional bom senso. Um bom texto é aquele que apresenta clareza, coerência e correção na sua organização. O bom texto proporciona também prazer na leitura devido às escolhas lexicais muito bem feitas e aos arranjos sintáticos. Além disso, um bom texto mostra que o autor domina as estruturas sintáticas da língua e, com isso, sabe pontuar muito bem. Quanto mais rápido um texto é entendido, significa que ele é melhor, em princípio. É a mais direta e rápida comunicação e correta. Que não tenha ambiguidade, seja escrito em ordem direta, com períodos não muito longos. Esse é um texto um modelo simples de texto que comunica com facilidade. Minha gente, não há dúvida de que a clareza e a concisão são as duas principais qualidades da comunicação. Mas é importante lembrar que a correção gramatical também deve ser observada. E é isso que nós veremos mais na frente. Por hoje, um grande abraço e até mais.